nosso irmão João Paulo. Pai do Senhor, irmão João Paulo. Pai do Senhor, meu amado, Pai do Senhor a todos os ouvintes da rádio 87.9, né, a Pontal FM aqui na cidade de Bahia Formosa. Muito grato, primeiramente a Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, né, de estar juntamente com vocês aqui no programa Impacto, né? Um programa que tem aí alcançado vidas, louvado seja o nome do Senhor, e que tem sido um espelho até mesmo para outros jovens, e eu creio que através desse programa Deus vai fazer grandes coisas, e eu estou muito feliz nessa tarde de estar participando pela primeira vez há 3 anos trabalhando na cidade de Bahia Formosa, né, de um programa de rádio para a glória de Jesus. Já tinham falado da rádio da 87, mas eu não sabia que ia chegar aqui através do programa Impacto. Então, para mim é uma honra, né, é uma alegria, e crendo que Deus, nesta minha vinda aqui na rádio, Deus ele vai fazer algo novo, tanto na vida de vocês que estão na direção desse programa e na minha vida também, porque eu creio que tem ouvintes nos ouvindo agora, e pessoas vão ser impactadas com certeza através dessa tarde, né, desta oportunidade que Deus está nos dando. E a honra é toda nossa, pastor. Eu lembro que quando eu vi o senhor falar, eu falei, eu tenho que levar esse irmão na rádio, porque para mim foi impactante. Porque apesar do senhor ser um homem muito jovem, parecia ser muito real, assim, aquilo que o senhor falava naquele momento que o senhor falava. Porque às vezes a gente tem essa questão, né? Muitas vezes a gente está ligado à fé, nós irmos para a igreja todos os dias, até muitas pessoas à frente de trabalho, mas existe uma diferença no acreditar naquilo que está fazendo, né? Isso. A fé naquilo que está falando, por verdadeiramente energia naquilo que está se fazendo, porque o senhor nem de Bahia Formosa né, senhor? Tem o seu trabalho lá em Natal, o senhor passa o dia todinho na labuta e tem um compromisso aqui em Bahia Formosa e chega aqui, dá tudo que o senhor tem. A gente percebe que o senhor é um homem que realmente tem muita intimidade com a Bíblia, acredita muito no seu lado profético e também tem um talento enorme assim para levar a palavra, para envolver os irmãos, para cantar. E até estava conversando com um dos irmãos, que é sua ovelha, ele falou, rapaz, eu sou mais velho que o meu pastor, mas eu tenho um respeito muito grande por ele, e quando ele fala, realmente, eu sinto que é de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito impactante, e assim, nos dá mais força para a gente fazer o trabalho do Senhor cada vez mais, né? Eu não sou natural, como o irmão falou, da cidade de Bahia Formosa, eu sou natural de Maxaranguape, né? Barra de Maxaranguape. Nasci lá no ano de 93, vou completar agora no mês de março, dia 15, 32 anos de idade, né? E Deus, ele, como o tema que nós escolhemos, né? Deus, ele usa os improváveis, né? Eu com 15 anos de idade, meu pai chegou para mim e disse, meu filho, eu estou indo embora de casa porque não dá certo mais ver com sua mãe. E ali eu tive que voltar para minha cidade, Maxaranguape, a gente morava em Natal. E ali eu passei, eu acho que dentro de 2 anos a 3 anos, nessa faixa dentro de Maxaranguape, e foi onde eu conheci o mundo, né? Mas Deus, quando ele tem um projeto com o homem, é como ele disse para Jeremias lá no capítulo 1, versículo 5, que antes que a gente fosse formado no ventre, ele já tinha nos escolhido para entregar, né, as nações como profeta. E Deus, ele me escolheu, e quando eu conheci Jesus de verdade, porque uma coisa é a gente ouvir falar de Jesus, outra coisa é a gente conhecer ele de perto, e eu tive que vir embora para Natal. Eu disse para minha mãe, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui dentro de Maxaranguape, eu tenho que fazer minha vida, né? E ali eu fui embora para Natal, e através disso aí eu conheci minha esposa, que é a pastora Simone. Eu conheci ela dentro de uma padaria, trabalhando, a padaria do irmão dela, ou seja, eu estava trabalhando na padaria, e o irmão dela, que era o dono da padaria, se tornou meu cunhado, né? Ela estava em São Paulo, quando Deus falou com ela lá, dizendo, desce para o Nordeste, desce para Natal, porque eu tenho uma grande obra para fazer. E chegando ela de São Paulo, ela me encontrou ali dentro daquela padaria, e ela disse que Deus falou com ela, dizendo, eis aí o teu esposo que eu escolhi para caminhar contigo na terra. Na hora ela não entendeu, né?
Na hora ela não entendeu, eu disse, não, Deus, isso não é isso que eu queria para mim. Não é isso que eu queria para mim. Eu estava pedindo outra coisa, mas às vezes a gente pede algo a Deus e não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus, né? E ali ela começou a falar de Jesus para minha vida e a gente passou a caminhar, né? Para a glória de Deus faz 11 anos. 11 anos, e foi através daí, né, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu passei a congregar em uma igreja, que era a Igreja Evangélica do Deus da Providência, onde minha pastora presidente era a pastora Isabel Carvalho, e foi ali onde eu fui levantado como pastor naquela congregação, né, muito novo, no ano de 2017, eu acho que eu tinha uns 26 anos, por aí nessa faixa, muito jovem, né, e Deus, ele sempre falava comigo, todo pregador que ia lá na igreja. Eu cheguei lá na igreja, eu sempre fui um cara de gostar de fazer algo para Deus, né? Eu não sou de estar parado. Eu gosto de movimentar o reino, porque o reino, ele é um movimento, né? Jesus, ele quando veio na terra, ele se movimentou em prol do reino, né? E assim, sabe, é o peso do chamado também, Isso. né? A gente vai para onde pesa mais, né? A vida da gente, a gente pende para onde está pesando mais, né? E o meu coração, ele arde, né? Eu cheguei nessa igreja a congregar lá e eu olhava para a bateria e via que a bateria não tinha um tocador, não tinha ninguém. Eu digo, poxa, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer algo para Deus, né? Então eu vou aprender a tocar bateria para mim ser algo, pelo menos útil no reino de Deus. Então ali eu passei a pegar aquela bateria, pedi a chave à pastora muitas vezes para ir para a igreja, né? Pastora, me presta a chave para eu aprender a tocar, botava os louvor, ficava ali tocando. Mas sendo que o que Deus tinha comigo não era isso. Todo pregador que vinha pregar na igreja, ele me pegava, né? E dizia, o que Deus tem contigo é no altar, o que Deus tem contigo é no altar. E foi através daí que Deus foi me convencendo ao ministério, porque na verdade eu não acreditava, eu não aceitava de início, né? Eu disse, meu Deus, como é que o Senhor escolhe uma pessoa que não sabe de nada, que não fez um curso, que não entendeu? Então Deus, ele dizia, eu pego aqueles que não são para confundir os que são, né? Eu escolho aquele que não é para fazer ele ser. E aí foi quando Deus começou a convencer o meu coração começou a arder pelo altar, pelo ministério, e estamos aí nessa caminhada já há 7 anos, né, como pastor, mas eu digo que pastoreando mesmo na prática, faz 4 anos que eu estou, né, nessa correria aí do ministério. E tem sido algo muito maravilhoso, aprendendo a cada dia, porque com Jesus a gente, cada dia que passa, aprende algo novo, né? É verdade. Cada dia que passa a gente aprende algo novo. Então, para mim, varão, é algo tremendo que Deus está fazendo na minha vida, e eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais, sabe? E o senhor é muito jovem, pastor, muito jovem mesmo, assim, ainda tem muitos anos de pastorado, de ministério, e tenho certeza que Deus tem muitas coisas ainda para fazer na vida do senhor. Agora sim, pastor, por que o senhor escolheu um tema, assim, os improváveis? Por que o senhor se entende como um homem improvável? Assim, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27, que é o que me chama bastante atenção, né? Quando Paulo escreve a Coríntios, Paulo ele tá vivendo uma fase muito complicada no seu ministério, porque ele agora ele tá pregando para pessoas também que têm conhecimento, né? Então, Paulo ele vai ter que quebrar muitos protocolos, né, para fazer com que o povo entenda o que realmente é o evangelho, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo um século muito difícil, um século muito complicado. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. A qualquer momento eu creio que Jesus vai voltar, né? Ele disse que a gente tem que estar preparado, porque quando ele vir buscar a igreja, ele vai vir como um ladrão, vai pegar muitos despercebidos. Então hoje nós estamos vivendo, como a gente estava comentando antes do programa começar, de pessoas que disputam, né? Disputa muito. Então hoje eu vivo isso no meu ministério, sabe? Eu sofro perseguições por ministérios grandes, né? Pessoas que acham que já têm mais tempo no evangelho e não, muitas pessoas não aceitam um pastor novo, né? Sim. E eu sofro isso no meu ministério, mas é coisa que Deus, ele fala comigo através da sua palavra. E esse tema que Deus usa, os improváveis, é que eu vivi
praticamente 10 anos da minha vida no mundo do vício, né? Eu conheci o mundo, como eu falei, é o irmão, e eu não sabia que Deus tinha uma chamada comigo. E aí, quando Deus me escolheu, Deus me resgatou daquele mundo que eu estava vivendo, né? Foi 10 anos no mundo do vício mesmo, ali, e Deus me resgatou, e foi aqui nesse texto onde realmente Deus, ele tocou no seu coração. Tocou no meu coração. É algo que quando Deus fala, fica ali cravado, não sai nunca mais, sabe? De vez em quando vem aquilo, porque foi algo que Deus marcou, né? Se é Deus que faz, porque Ele não faz comigo também, né? Então, esse versículo 27, né? Que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Sim. né? Para confundir as sábias, é porque realmente, irmão, Deus, ele confunde. Ele confunde. Deus, ele falou para mim no início do meu ministério que Deus ia me levar em muitos lugares. Eu já cheguei em situações dos irmãos olhar para mim e dizer assim, cara, tu nunca vai pisar no ministério tal ou denominação tal, porque lá não aceita pessoa assim como você. Aí, na situação, eu dizia assim, cara, quem é que manda lá? É o homem ou é Deus? Exatamente. Não, mas você não vai, porque lá não aceita, lá só prega quem é de lá só é assim, lá. Aí eu digo, quem é que manda lá? É o homem ou é Deus? Porque se for Deus, ele querendo me levar, ele vai me levar. Sim. Ele vai me levar. E aí chegou um tempo que Deus me levou, através de um amigo, e nesse tempo eu estava até pagando voto ao Senhor, pagando voto. Você chega no ministério, e o voto foi 1 ano andar descalço. Né? Eu disse, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou passar 1 ano descalço na tua presença. E Deus me levou nesse ministério, coisa grande, o altar grande, algo assim, sabe? E eu cheguei lá, eu disse, pastor, eu estou pagando voto ao Senhor, e ele me convidou para o altar, esse pastor, e eu estou descalço. Ele disse, rapaz, você está pagando voto para mim ou é para Deus? Então, no meio desses ministérios grandes, gente, tem muitos homens de Deus. Sim, com certeza. Que também são humildes. E são sensíveis, e são sensíveis à voz do Senhor. Senhor. E ele disse para mim, pastor, você está pagando voto a mim ou é a Deus? Eu disse, é a Deus. Ele disse, então suba para o altar descalço, rapaz. Né? Então, uma flor bonita, ela só não cresce no jardim de um rico, não. Ela cresce até no quintal de casa, da casa de um mais humilde, né? Então, é isso, sabe? E eu tenho vivido muitas experiências com Deus no meu ministério. Deus, ele tem feito maravilhas mesmo. E para mim, como o senhor perguntou o porquê esse tema, foi porque realmente Deus, ele bradou e marcou o meu ministério através desse texto, né, de Paulo. Uma madrugada, eu em oração com Deus, eu dizia, Deus, o porquê o Senhor me escolheu, né? Sou tão pequeno. Quando eu fiz essa pergunta assim ao Senhor, é porque assim, eu queria saber qual perspectiva o Senhor se considerava improvável, porque improvável para quem, né? Improvável para o Senhor, improvável para quem vê ou improvável para Deus, né? Porque talvez até o tempo que o Senhor passou no mundo também foi uma experiência, né? Isso. Eu digo hoje que também eu tive essa experiência. Nossas vidas também assim têm certos elos, porque também eu passei 10 anos no mundo e também não foi um voto que eu fiz diretamente ao Senhor, mas eu tive um compromisso comigo mesmo de passar alguns anos fora da sociedade até que eu me realmente assim soubesse quem eu era. Então eu andava descalço na rua, andava sem camisa na rua, eu não queria, andava de cabelão, de barbona, não estava nem aí para nada porque eu queria ter um contato pessoal comigo mesmo, né? Mas hoje, eu olhando para o meu passado, eu vejo que o maior currículo que eu tenho hoje na minha vida são as minhas experiências. O maior currículo foi a experiência que eu tive quando eu saí da casa do pai, né? É isso aí. Eu acho que, para mim, Varão, a maior dificuldade, e muitas vezes eu me sinto assim, improvável, que querendo ou não, nós que somos seres humanos, nós somos, né, estamos, eu acho, à mercê disso. Eu acho é mais pelo que o povo pensa, pelo que o povo fala. Eu tenho uma certa dificuldade, né, porque para mim, para Deus, eu sou uma pessoa escolhida. Não tem como voltar atrás. Eu acho que ninguém tira isso. Ninguém. Só ninguém o próprio Deus. A marca ninguém. Que podem, como diz aquele louvor de Samuel Mariano, podem tentar abafar, podem tentar esconder, podem fazer o que quiserem, não vai dar certo, porque foi Deus que escolheu. Né? Eu